Fala, meu filho, muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar se ainda vale a pena virar desenvolvedor, né? Estamos aqui em 2024, 4 anos após a pandemia. Será que ainda vale a pena virar desenvolvedor, né? É uma pergunta interessante que a gente vai discutir um pouco sobre esse assunto hoje. Eu quero te lembrar de se inscrever no canal, de curtir, né? Se você gostar desse conteúdo, gostar do vídeo, compartilhar com seus amigos se for interessante, se for ajudar alguém, e não deixar de comentar aqui as suas opiniões, o que você achou, se isso tem te ajudado, se não tem, tá bom? Isso é muito importante aqui para direcionar cada vez mais o conteúdo que eu vou trazer aqui nos próximos vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os desafios, né? Então, vamos entender aqui em duas frentes. Primeiro, a gente vai entender um pouco dos desafios que são enfrentados atualmente para você que está pensando aqui em ingressar na área de tecnologia, entrar no mundo do desenvolvimento e quais são também as oportunidades atreladas para fazer esse balanço e você tomar a sua melhor decisão, beleza? Então, o primeiro desafio, o que é que eu acredito aqui, o que é que a gente tem visto bastante na área aí, principalmente depois da pandemia. Muitas pessoas viram o boom que teve aqui o mercado de tecnologia, de desenvolvimento, os altos salários e tal, e por isso tem atraído novos entrantes. Então parece que tem muita gente aqui entrando no mercado, né? Parece que tem muita gente aí querendo virar desenvolvedor, tem muita gente nova também migrando de área, pessoas que eram da área de engenharia, que querem vir para a área de desenvolvimento, pessoas que trabalhavam com produto, querem vir para desenvolvimento, pessoas de RH também querem vir para desenvolvimento, pessoas de diversas áreas. Realmente tem muitas pessoas apostando aqui na entrada aqui na área de tecnologia. E por que que isso acontece? Isso acontece justamente porque a barreira de entrada é baixa, né? Você, diferente de um advogado, por exemplo, que precisa ter ali a OAB, que é regulado, diferente de um médico, que você precisa ter lá o CRM, né, para conseguir exercer a sua função, a sua atividade, cara, qualquer pessoa com conhecimento aqui que está disponível na internet consegue, de fato, ali entrar no mundo do desenvolvimento e virar um programador. Então, a barreira de entrada é muito baixa, justamente por conta da facilidade que é, entre aspas, de você começar ali a criar os seus primeiros programas. Porém, uma coisa importante que vale sempre lembrar que é o seguinte: escrever código que o computador entende é fácil. O difícil é você escrever código que outras pessoas entendem, né? Então aqui fica uma frase para reflexão. Justamente, a gente tem, entre aspas, uma baixa barreira de entrada, então atrai muita gente, é muito fácil de você escrever os primeiros programas ali que o computador entende, mas o que te mantém realmente no mercado, te mantém em destaque é você escrever código que outras pessoas entendem. Porque quem vai dar manutenção no seu código ainda não é o computador, vão ser outras pessoas, né? Então por isso que você precisa ser um programador ali eficiente. Então a gente tem essa baixa barreira de entrada, somado com muitas pessoas querendo entrar na área. A gente tem o boom que veio na pandemia, muito se falando de tecnologia, as evoluções tecnológicas que têm acontecido durante os últimos anos, né? Parece que isso trouxe ali um grande holofote e tem trazido essa grande quantidade de pessoas. E geralmente é assim mesmo, você tem aqueles conceitos iniciais mais simples de entender, então primeiro ali geralmente a pessoa entra, a, a pessoa começa a procurar sobre programação, vai entender um pouco ali sobre HTML, o que é uma variável, fazer um if, fazer um print, esse tipo de coisa mais básica, a pessoa começa ali a criar gosto pela área, criar ali um senso de que está evoluindo e etc. E isso acaba somando aqui nesse fator, né? Mas fora isso, o que que se torna ali uma dificuldade, o que que se torna um desafio? Depois que você sai dessa parte básica, existe um universo gigantesco de conceitos, de tecnologias, de ferramentas e de coisas que se conectam para você fazer códigos performáticos que ajudam de fato as empresas, que outros programadores entendem, que não oferecem riscos de segurança para as empresas, para os clientes. Você precisa conectar tudo isso com o mundo real, com as regras de negócio.
E é aqui que de fato começa a separar o joio do trigo, né? A quantidade de pessoas que vem ali empolgada por conta de uma aparente oferta muito boa, mas depois que se depara com todos os desafios que acontecem depois ali do hype cycle, digamos assim, né? Depois que você já entende um pouco mais que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Que não é tão simples como parece, aí muitas pessoas acabam desistindo. Então esse acaba sendo o primeiro desafio realmente que é muito que precisa ser superado. Além desse ponto, você precisa se atentar que a área de tecnologia, para qualquer pessoa que está entrando, ela não é formada somente por hard skills. Você não vai trabalhar 100% do seu tempo somente programando ali no computador e não tendo que falar com ninguém. Muito do seu trabalho, se você quiser ser realmente alguém de destaque, você precisa ter excelentes soft skills, você precisa saber se relacionar com pessoas, você precisa entender de negócios, você precisa entender de tecnologia, você precisa conseguir ter uma visão mais ampla além de somente codificar, tá? Então aqui fica esse primeiro ponto aqui de reflexão a respeito dos desafios de entrada e o que acontece geralmente com esses novos entrantes. Por conta disso, gera um outro desafio, que é o seguinte: a gente tem uma barreira de entrada baixa. Muita gente vindo de outras áreas. Muita gente se intitulando como programador porque escreveu ali o primeiro Hello World, sabe, né, dar um print, sabe fazer o primeiro programinha ali, fez um if, fez uma coisa mais básica. Essas pessoas vão e se candidatam para as vagas nas empresas e colocam lá que já tem experiência e um monte de coisa. E isso às vezes não é nem por maldade. A pessoa tem conhecimento, às vezes estudou, fez um curso, ou às vezes simplesmente ouviu falar, entendeu um conceito, ou aparentemente parece que entendeu o conceito, coloca lá no currículo. Aí vai para uma vaga, vai para uma entrevista, às vezes até passa. E no dia a dia, ali na hora de desenvolver, de fazer as coisas acontecerem, não consegue dar conta daquilo que as empresas realmente precisam. Justamente pelo que eu falei, envolve muito mais do que somente codificar. Envolve você entender de tecnologia, entender de pessoas, conseguir conectar isso com o negócio, conseguir conectar isso com o mercado, conseguir conectar isso com todo o ecossistema, conseguir lidar ali com o cliente, conseguir saber trabalhar sob pressão, envolve uma série de coisas. E somente você saber as siglinhas do conceito não vai não vai te sustentar a longo prazo. Então você precisa realmente dominar, entender, saber os conceitos, quanto que se aplica, tomar as melhores decisões. Tudo isso aqui é um conjunto de atributos e necessidades que você vai precisar manter se quiser ser um desenvolvedor. Então, em resumo, isso acaba aumentando a barreira de entrada nas empresas, né? A barreira de entrada para você conseguir o seu primeiro emprego. Aí o que acontece? É fácil de você, teoricamente, dar os primeiros passos na programação, aprender a desenvolver os seus primeiros algoritmos, porém é difícil de você conseguir o seu primeiro emprego. E aqui também cai uma outra barreira, né, das pessoas que estão entrando. Muita gente está vindo, está entrando, está achando que é simples, que vai conseguir em 6 meses ali já ter grandes salários e tudo mais. Às vezes até é possível, dependendo da dedicação da pessoa, porém a maioria das pessoas não tem uma visão realista do negócio, então acaba se frustrando quando bate nos desafios ou acaba se frustrando e desistindo por não conseguir essa primeira vaga. E é justamente por isso. Veio muita gente querendo entrar na área, muita necessidade, as empresas querendo fazer, muita gente entrando, não tem todo o know-how, toda a capacidade que é necessária para se sustentar, as empresas acabaram aumentando a barreira de entrada, exigindo muito mais, que você saiba muito mais para preencher uma vaga do que simplesmente ter visto um conceito ali estudado ou colocado no seu currículo. Aí as empresas vão pedir testes, vão fazer entrevistas, várias etapas ali no processo seletivo, você vai fazer entrevista técnica, você vai ter que simular cenários, você vai ter que entender se você vai ter que fazer simulações de algoritmos, vai ter uma série de coisas e vai dificultar realmente a entrada ali nas empresas. E aí aqui fica o questionamento, né? Como que você se destaca no meio dessa multidão? Como que você destaca ali no meio de tudo isso, né? Se você simplesmente querer ser aquele programador que fica quieto lá somente esperando a demanda chegar, a atividade chegar para você desenvolver, você não vai se sustentar. Você precisa desenvolver as outras habilidades, né, que a gente já falou até em vários outros vídeos aqui do canal. Eu até sugiro você dar uma olhada assim para entender ali a diferença de tudo isso. Um outro desafio que tem é o seguinte: com as evoluções tecnológicas, o mundo e as empresas têm cada vez mais buscado ferramentas de no-code, né, ou low-code ali, com pouco
com pouca codificação, você conseguir resolver problemas, justamente para depender menos dos programadores ou ter essa flexibilidade, porque não tem no mercado com facilidade pessoas com todas as capacidades que as empresas precisam preparadas para assumir aquela posição. Isso acontece por todos esses motivos que eu já falei. E também pelo seguinte, as pessoas que são realmente eficientes, eficazes, fazem as coisas acontecerem, elas já estão muito bem empregadas, ganhando muito bem e estão sendo muito bem tratadas. Então, eles não querem sair das empresas que eles estão trabalhando. Por isso que acaba dificultando ainda mais essa barreira de entrada. As empresas estão precisando ali de pessoas qualificadas, tem muita gente entrando, porém sem experiência, e a falta de oportunidade para ela desenvolver essa experiência também agrava esse ciclo aqui, e isso acaba deixando ali uma dificuldade tremenda. Se a pessoa não tem uma noção realista do mercado, de como funciona, de que precisa desenvolver soft skills, além dos hard skills, isso acaba dificultando bastante. E aí vem a revolução tecnológica, cria-se um monte de ferramentas de low code e no code, e as empresas vão buscar desenvolver ferramentas usando coisas que são mais simples e que envolvam menos a necessidade de ter programadores, né? Então isso acaba também sendo um desafio grande aqui do mercado, acaba e pode acabar desestimulando pessoas novas, né? Quem quer entrar no mercado que está vendo que tem um monte de coisa aqui acontecendo, inteligência artificial, essas ferramentas de no code, low code, pode achar que já era, né? O mundo do desenvolvimento não é tudo isso que falam, tá? Ou se você não se desanima, né, por conta de todos esses fatores, você acaba esbarrando em outra barreira. A partir do momento que você começa a se aprofundar um pouco mais ali no cenário, no mundo do desenvolvimento, você acaba se deparando com uma infinidade de informações disponíveis na internet. Então então vão ter milhões de cursos, vão ter milhões de ferramentas, vão ter milhares ou centenas, dezenas, não sei, várias linguagens, vão ter várias tecnologias diferentes, frameworks, vão ter bibliotecas, vão ter N coisas que você vai ter que estudar, conceitos, vai ter que estudar redes, vai ter que estudar sobre DevOps, vai ter que estudar sobre segurança, sobre uma pancada de coisa. Então, aí você pode acabar ficando perdido, né? Geralmente acontece bastante das pessoas que estão ingressando no mercado ficar perdido. Tá, e agora? Para onde que eu vou? O que é melhor estudar? Eu estudo linguagem A ou linguagem B? Eu preciso estudar tecnologia X ou tecnologia Z? Eu preciso focar em front ou eu preciso focar em back? A pessoa fica perdida, porque tem muita informação e é difícil de você receber, de fato, um direcionamento ali de qual caminho é melhor seguir. Existem vários caminhos que podem dar certo. E aí precisa ser feito, de fato, uma análise ali do perfil de cada um para tentar ser direcionado, né? O melhor dos mundos é se a pessoa conseguir encontrar alguém da área para ser o mentor dela ali naquele caminho de evolução. Eu sou muito a favor desse estilo, né, de aprendizado através de mentorias, né? Então sou um grande entusiasta disso. Eu faço mentorias até hoje, então acho que é uma das melhores maneiras de você conseguir aprender. Ou você ter mentores, ou você ter referências que sejam na internet, e você seguir uma linha de raciocínio. Se você tenta ter muitas referências, muitos mentores, mestres diferentes, cara, você vai acabar ficando maluco, porque cada um vai pensar de uma forma, vai querer agir de um jeito. Então é melhor você escolher um mentor, escolhe ali uma linha de raciocínio e segue aquela linha de raciocínio. Vai sentir no mercado, às vezes tem que entender se está funcionando, se não está funcionando, vai testando. Se você quer fazer por si só, aí você vai ter que fazer muita experimentação, né? Vai por uma linha, tenta ver se tem mais aderência por aquela linha, se é mais difícil, se é mais fácil, o quão apetite, quanto que você tem de fôlego para conseguir sustentar aquela linha que você está indo. Então, às vezes você vai demorar muito tempo, mas vai te dar um retorno muito melhor lá para frente. Ou às vezes você quer somente entrar na área para conseguir ganhar experiência e depois você vai migrar para aquela tua área de destino. Então, você tem que pensar em tudo isso. Eu mesmo, quando eu comecei a desenvolver, eu comecei estudando programação usando Python, né, com um livro que eu tinha comprado. Aí depois eu fui aprender na faculdade Java. Aí eu fiquei tentando procurar emprego em Java, mas já era muito difícil achar emprego em Java, conseguir essa primeira vaga de estágio, né, de oportunidade em Java naquela época, porque as aplicações feitas em Java já eram aplicações muito robustas, de empresas maiores. E aí eu não conseguia ter esse tipo de acesso. Aí depois eu entendi que, pô, eu tinha uma barreira de entrada mais baixa usando PHP. Aí eu foquei no PHP, então
Aí eu foquei no PHP para conseguir essa primeira oportunidade. E aqui com o PHP eu consegui a minha primeira oportunidade. Então fui sentindo ali o mercado, fui entendendo o que estava funcionando melhor, o que as empresas estavam buscando, como que os desenvolvedores estavam se comportando, o que tinha mais vaga no mercado e tal. Esse é um tipo de análise que é importante então você fazer também. A minha dica para você aqui é o seguinte: escolhe uma linha de raciocínio e foca nela, tá? Que aí vai ser mais fácil de você encontrar ali emprego. Vai fazendo amizade, vai participando aí de fóruns, vai fazendo amizade com os outros desenvolvedores, vai fazendo cursos, que aí vai te ajudar a criar as conexões com as pessoas. E as pessoas que vão te colocar lá dentro da empresa também, que vão te ajudar a conseguir essa tua primeira vaga, esse teu primeiro estágio. Vai ser um caminho mais fácil ali para você ter essa primeira oportunidade. Aí depois que você entra na área, tem um outro desafio que é o seguinte, por ter uma grande demanda, uma grande necessidade ali de profissionais de desenvolvimento, você pode acabar sendo sugado pela rotina ali. Você vai ser tão atolado de tarefa, de demanda e tudo mais, se você não tiver um bom equilíbrio emocional aí, um bom equilíbrio da sua vida pessoal e profissional, você pode acabar tendo burnout, né? Que está muito comum acontecer atualmente, porque as pessoas estão trabalhando bastante, assim, estão sendo bastante requisitadas. Se a pessoa não consegue ali chegar num patamar de eficiência e conseguir equilibrar os outros pratinhos da sua vida, vai acabar ficando maluco também e vai ficar, e pode chegar a ter um burnout. Então é importante você se atentar nesse quesito também quando você está pensando em entrar na área, tá? Então esses foram os desafios aqui que a gente pode trazer de início aqui para quem quer começar aqui na área de desenvolvimento, tá? Falei bastante, mas agora a gente precisa olhar para o outro lado, né? Tá bom, a gente olhou o copo meio vazio. E agora, o que a gente tem do lado meio cheio do copo, né? O que a gente tem de oportunidade aí? Realmente existem pontos positivos? O que a gente pode dizer sobre isso? Então vamos lá. O que aconteceu? O mercado de tecnologia, ele já vinha de uma crescente antes da pandemia, né? Todos os anos ali os investimentos em tecnologia, eles já vinham aumentando. Depois da pandemia, quando chegou a pandemia, isso foi realmente um boom. Tinha uma demanda ali que precisou ser acelerada fortemente. As empresas precisaram migrar rapidamente para o mundo online. E isso explodiu a necessidade de profissionais de tecnologia no geral, especialmente de desenvolvedores. E o que aconteceu nesse período? Muitas empresas saíram contrataram um monte de gente, salários exorbitantes, muitas pessoas abriu muito o mercado, né? Então, muita vaga internacional, as pessoas trabalhando remoto para outros países. Isso teve uma abertura gigantesca no mercado. Por um lado, foi muito bom. Mas o que aconteceu? Depois da pandemia ali, mais ou menos 2022, 2023 em diante, começaram a ter diversos layoffs, né? Diversos desligamentos em várias empresas de tecnologia por conta justamente da regulação do mercado. Só que apesar disso, apesar de todos esses desligamentos, essa regulação do mercado, justamente para separar ali quem são as pessoas boas, as pessoas que eventualmente não estavam performando tão bem, ou até por conta da falta de caixa de algumas empresas, né, das startups que estavam sendo investidas ali e estavam queimando dinheiro, não tendo lucro, acabou também acelerando essa questão dos layoffs, teve essa regulação do mercado. Porém, apesar disso, o mercado continua muito quente. Então, por exemplo, tem um estudo, né, da Gartner de 2023 que estima um investimento total mundial aí no setor de tecnologia como um todo de 4,5 trilhões de dólares, tá? No ano de 2023. Então, é um valor, cara, gigantesco. Se a gente for converter para real aqui, vai dar pelo menos quase 25 trilhões de reais. Então, é muito dinheiro sendo transacionado na área de tecnologia como um todo, não só no desenvolvimento. Aí tem um outro estudo aqui da Statista. Em 2021, estima-se que o investimento mundial com desenvolvimento de software, especificamente desenvolvimento, chegou em 507 bilhões de dólares, tá? Ainda assim, é uma fração considerável ali, é bastante dinheiro, quase 10% ali do investimento total das empresas está relacionado à tecnologia. Então, um pouco mais de 10% dos investimentos de tecnologia são direcionados a desenvolvimento de sistemas, né? E um outro estudo aqui que a gente trouxe é o seguinte, ó, da Grand View Research, que estima que entre 2021 e 2030, o investimento somente em desenvolvimento de sistemas vai chegar em 1,04 trilhões de dólares, tá? Um crescimento aí de mais ou menos 11,7% ao ano.
Então, é muito dinheiro, é muito investimento sendo direcionado para a área de desenvolvimento de sistemas. Eu considero isso como uma oportunidade gigantesca. Isso realmente vai aumentar a demanda por profissionais de desenvolvimento. Então, o mercado continua muito aquecido e tem uma projeção de continuar aquecido pelos próximos anos. Então, tem muita coisa para rolar ainda, tem muita oportunidade de desenvolvimento de novos negócios, de novos empregos, de evolução aí da vida das pessoas, né? Da tecnologia ser utilizada para facilitar ainda mais a vida das pessoas, para acelerar negócios, né? O que também vai permitir, por conta dessa globalização, né, que foi ampliada com a pandemia, você vai conseguir, trabalhar remoto da sua casa, você vai conseguir trabalhar remoto para empresas internacionais, você pode conseguir trabalhar com flexibilidade de localização geográfica, né? Você pode morar no Brasil, você pode morar fora do Brasil, você pode trabalhar, ser um nômade digital, né? Isso vai te permitir, é uma das profissões que permite isso. Você pode aproveitar aí com os seus familiares, né, estar próximos deles, porque estão no mesmo local aí na sua casa, se vocês trabalham home office, por exemplo, né, cuidar do seu filho, acompanhar o crescimento do seu filho de perto, por exemplo. Então, é uma das profissões que permite isso. Permite também você ter flexibilidade de horário. Você vai conseguir, em muitas empresas, trabalhar do horário que você quiser, em diferentes fusos horários. Você só precisa ter isso muito bem acordado, né? Mas é uma das profissões que permite esse tipo de coisa. Então, isso também considero uma grande oportunidade. Além disso, a questão dos salários, né? Não é segredo para ninguém, a área de tecnologia é uma das áreas que mais remuneram aí atualmente. Então, as pessoas são muito bem pagas para executar as suas funções, aqueles que exercem as suas funções com eficiência, né? E aí também depende um pouco de região, depende do seu modelo de contratação, depende da linguagem que você trabalha, tudo isso interfere ali na variação dos salários, mas no geral é uma área que paga muito bem. Então, por exemplo, a média aqui de um desenvolvedor júnior em São Paulo é R$ 5.000, que é acima até da média nacional, né, das pessoas, acima de 80% 90% do salário nacional, aí, se eu não estou enganado. Então, é uma área que remunera muito bem, querendo ou não. Aí tem um outro ponto interessante, que é a questão da oferta versus demanda. A gente vê muita pesquisa, muitas empresas dizendo aí que existe uma falta gigantesca de profissionais de tecnologia, né? Tem estudo que diz aí que até 2025, até 2027, vão ter ali um déficit de 500 a 700 mil profissionais de tecnologia somente aqui no Brasil, por exemplo, tá? Isso aqui a gente está falando de tecnologia no geral. Obviamente, uma fração disso vai ser profissionais de desenvolvimento. Mas aí a gente vê, se a gente tem uma grande barreira, se a gente tem essa facilidade de entrada de profissionais, a gente tem muitos desenvolvedores, né, programadores ali disponíveis, pessoas que sabem programar, e a gente tem esse gap grande aqui de profissionais, o que está acontecendo? Na prática é o seguinte, a gente tem profissionais, só que as empresas, como eu falei, por conta da barreira de entrada ali, elas estão buscando profissionais prontos, profissionais sêniores, profissionais preparados. Não são profissionais júniores. As empresas não estão buscando profissionais júniores para serem treinados. Elas querem profissionais prontos. Por quê? Cara, o negócio está demandando. Ela precisa resolver os problemas do dia a dia ali. Ela precisa se destacar da concorrência. Ela precisa resolver o problema dos clientes dela. Então, as empresas têm essa necessidade, têm essa urgência. Elas precisam de profissionais preparados. Porém, por outro lado, demora um tempo até esse profissional que está entrando aqui conseguir ser formado para chegar lá. Uma das maneiras que essa pessoa pode se destacar para fazer isso, como eu já citei aqui em outros vídeos, é fazendo freelancer, é fazendo projetos aqui para empresas ou pessoas que estão próximas de você, é você desenvolvendo sistemas próprios, é você ganhando experiência por conta própria, se envolvendo em projetos open source, é você participando de comunidades, desse tipo de coisa, para você ganhar experiência e demonstrar cada vez mais que você tem capacidade de assumir uma dessas posições que essas empresas estão demandando. Eu fiz até um comparativo aqui. A gente tem mais ou menos de 25 a 30 milhões de programadores profissionais no mundo. Isso corresponde ali a mais ou menos de 0,31 a 0,38% da população mundial. Então, cara, ainda assim é muito pouco comparado ao mundo, né? E apesar disso, a profissão de programador ela está entre as 5 profissões que tem mais profissionais no mundo, né? Então, na lista fica o agronegócio, né, agricultores, que corresponde ali a 11,14% da população. Depois vem a área de construção civil, que corresponde a 1,37%. Professores, 1,6%. Aí depois vem enfermeiros, 0,35%. E, em quinto lugar, programadores, de 0,31 a 0,38%. Aí, somado essa
esse percentual que ainda é pequeno, comparado, por exemplo, aos 11% ali de agricultores, somado aos investimentos que só aumentam ao longo dos anos em tecnologia e em desenvolvimento, as empresas precisando desses profissionais, né? E essa crescente aqui, essa demanda, essa barreira de entrada baixa, com certeza vai ter muita oportunidade para você surfar nessa onda, você fazer projetos desafiadores, ajudar pessoas, ajudar outras empresas, ganhar o seu dinheiro aí, ganhar a sua vida. Então você tem muita oportunidade ainda no mercado, tá? Aí um outro ponto interessante que eu coloquei aqui como uma oportunidade, não um desafio, é a evolução e tecnológica e o uso das inteligências artificiais, tá? Muita gente considera, tá com medo, pô, a IA vai substituir o programador, não vai. Eu sou da opinião que é o seguinte, ainda está cedo para dizer, né? Não sei se vai ou se não vai. Pode até substituir um dia, mas ainda está cedo, ainda tem muito chão, tem muita água para rolar ainda. Fora isso, precisam-se de programadores para desenvolver as inteligências artificiais, tá? Então, a inteligência artificial, ela está chegando, provavelmente vai chegar aí nos próximos anos, em um estágio que ela própria se autodesenvolva, né? Ela consiga fazer coisas que hoje ela não consegue. Vai acontecer isso. Mas ainda vamos precisar de programadores. E o que está acontecendo muito no mercado atualmente? As empresas estão buscando programadores que saibam fazer uso das inteligências artificiais para conectá-las com o negócio, para conectar com as regras de negócio, para criar soluções reais para a empresa. Então, não é a tecnologia simplesmente que vai fazer a revolução, é a tecnologia aplicada a algum problema do mundo real que vai realmente fazer sentido, né? Então, não adianta a gente ficar com esse medo, pô, a IA vai acabar com os programadores. A gente já viu, cara, pelos números, muito investimento, muita demanda, muita necessidade. A ferramenta está aí, está disponível. Quem souber usar a ferramenta, quem conhecer, quem souber falar com as pessoas, quem souber falar de tecnologia, falar de negócios, falar de pessoas, vai surfar uma onda, vai conseguir realmente usar a ferramenta ali da melhor forma e vai se destacar no mercado. Então, isso é uma grande oportunidade e vai aumentar muito a sua produtividade, né? Ao invés de você programar em um sistema que você demoraria 3 meses para fazer, você vai poder fazer sozinho em um mês. Então, a inteligência artificial ela tem que ser usada com esse sentido, para trazer produtividade ali para a sua profissão, para o nosso dia a dia, né, como desenvolvedores, tá? E por último, mas não menos importante, eu queria trazer aqui, ó, as top 10 habilidades que a gente precisa desenvolver até 2027, segundo o Fórum Econômico Mundial. Se a gente for olhar essa lista aqui, ó, pensamento crítico, pensamento analítico, alfabetização tecnológica, curiosidade e aprendizagem contínua, resiliência, flexibilidade e agilidade, pensamento de sistemas, né, IA e Big Data, motivação e autoconsciência, gestão de talentos e orientação de serviço e atendimento ao cliente. Só pelo fato de você entrar num segmento de programação de desenvolvimento, pelo menos umas 4 dessa daqui você já vai ser obrigado a desenvolver. Então, ó, pensamento crítico você vai ter que ter, pensamento analítico, você vai ter que ter alfabetização tecnológica, você vai ter que ter pensamento sistêmico, eventualmente você vai trabalhar aqui com IA e Big Data também. Então, só pelo fato de você ser um profissional de desenvolvimento, de tabela você vai ter que ser obrigado a desenvolver as habilidades que serão necessárias aqui, que o Fórum Econômico Mundial já está vendo como necessárias para os próximos anos. Então, é uma área que está em crescimento, é uma área que está aquecida, é uma área que tem muita oportunidade, é uma área que pode te trazer um grande crescimento aí, pode mudar a vida da sua família, pode mudar a sua vida. Eu recomendo a entrada, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente fazer, existem vários desafios, e o intuito do canal aqui é te ajudar a vencer essas barreiras, né? É sair desse ponto aqui de pouca experiência, de desenvolvedor júnior, de pouca maturidade, assim, para chegar em um caminho mais sênior aqui, onde as empresas valorizam, onde sabem se posicionar, onde sabem desenvolver soft skill, onde sabem conectar negócio, onde sabem conectar tecnologia e fazer o melhor uso para se destacar no mercado e na carreira. Se esse vídeo aqui foi interessante para você, se te ajudou de alguma forma, não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar aqui, de mandar para os seus colegas, tá bom? Agradeço bastante a sua audiência, te vejo no próximo vídeo e tchau. I don't wanna let myself down.